Cláudia percebeu que algo tinha mudado em Mônica, mas levou quase um mês para entender o que era. Sua cunhada, que há 2 anos só olhava para o chão, agora fitava a janela, como se estivesse esperando alguma coisa, ou alguém. E se você pensa que esta é mais uma história sobre milagres da medicina, está enganado, porque às vezes os milagres não vêm de hospitais caros. Eles vêm de mãos que nunca pediram reconhecimento. Deixe-me contar o que aconteceu naquela casa. E por que Cláudia Sampaio, dona de 12 hotéis 5 estrelas, terminou chorando no corredor da sua própria mansão. Porque existem coisas que o dinheiro não pode comprar, mas existem pessoas que as dão de graça. Tudo começou 2 anos antes. Numa terça-feira, Mônica Sampaio tinha 36 anos. Arquiteta, corredora de maratonas, projetava edifícios que eram reconhecidos nacionalmente. Tinha uma vida que muitos invejavam. Naquela terça-feira, ela estava apresentando o projeto mais importante da sua carreira. Um complexo residencial de 60 milhões de reais. Ela tinha dormido apenas 3 horas em 2 semanas. O estresse era insuportável. Às 11h47 da manhã, no meio da apresentação, Mônica sentiu uma dor aguda do lado esquerdo da cabeça. Tentou continuar falando, mas as palavras não saíam. Seu braço direito parou de responder. E a última coisa que viu antes de cair foi o teto da sala de reuniões. Derrame, acidente vascular cerebral. O lado direito do seu corpo ficou completamente paralisado. Os médicos fizeram todo o possível: cirurgia, terapias intensivas, reabilitação nos melhores centros médicos da cidade. Ricardo, seu marido, gastou todas as suas economias. Cláudia, sua irmã mais velha, pagou contas que passavam dos 200 mil reais por mês. 6 meses, 12 meses. Os médicos começaram a usar uma palavra que Mônica odiava ouvir: permanente. A janela terapêutica se fechou, disseram. Já não há mais nada que possamos fazer. Sentimos muito. Mônica ficou numa cadeira de rodas, dependente. O lado direito do seu corpo era apenas peso morto. Não conseguia andar. Não conseguia usar sua mão direita. Não conseguia segurar um lápis para desenhar os prédios que antes projetava com tanta paixão. E algo pior que a paralisia começou a crescer dentro dela: a desesperança. Parou de falar, parou de olhar nos olhos das pessoas. Passava horas em frente à janela, com o olhar perdido, como se estivesse esperando que algo terminasse ou que algo começasse. Ricardo trabalhava 14 horas por dia para pagar as dívidas médicas. Saía às 6 da manhã, voltava às 10 da noite. Apenas tinha tempo de ver Mônica. E quando o fazia, não sabia o que dizer, porque cada conversa terminava no mesmo silêncio. Cláudia não podia vê-la assim. Sua irmã mais nova, aquela que sempre foi mais brilhante, mais forte, mais cheia de vida. Mas Cláudia tinha 12 hotéis para administrar, 300 funcionários, reuniões que não podia cancelar, viagens que não podia adiar. Então fez o que o dinheiro permite fazer. Contratou alguém para que estivesse presente em seu lugar. Ana Paula Moraes, 48 anos. Experiência em cuidado de pessoas com deficiência. Referências impecáveis. Silenciosa. Responsável. Cláudia a contratou sem saber que essa decisão mudaria 3 vidas. Ana Paula chegou à casa numa segunda-feira de fevereiro. Usava um uniforme azul perfeitamente passado, luvas amarelas de limpeza, uma maleta pequena com suas coisas pessoais. Cláudia lhe explicou as tarefas: ajudar Mônica com a higiene pessoal, preparar as refeições, garantir que tomasse seus medicamentos, estar ali caso precisasse de algo. Ana Paula escutou em silêncio, assentiu, não fez perguntas desnecessárias. O que Cláudia não sabia é que Ana Paula havia sido fisioterapeuta durante 15 anos, que havia trabalhado em hospitais de reabilitação, que conhecia cada músculo, cada nervo,
cada técnica para devolver mobilidade a corpos que os médicos haviam dado por perdidos. O que Cláudia não sabia é que Ana Paula havia perdido sua licença profissional 4 anos atrás. Não por má prática, simplesmente porque, depois de um divórcio devastador, não teve forças para renovar sua certificação. Caiu numa depressão tão profunda que deixou de acreditar em si mesma. Mas nunca deixou de acreditar em seus pacientes. Quando Ana Paula entrou no quarto de Mônica pela primeira vez, viu algo que os demais não viam. Não viu uma mulher derrotada. Viu músculos que ainda tinham memória. Viu um corpo que estava esperando alguém que soubesse escutá-lo. Mônica nem sequer a olhou. Estava sentada em sua cadeira, olhando pela janela, como sempre. Bom dia, Mônica. Meu nome é Ana Paula. Vou estar aqui para te ajudar no que precisar. Silêncio. Ana Paula não insistiu. Se aproximou devagar, se ajoelhou ao lado da cadeira, à altura dos olhos de Mônica. Sei que você não me conhece, mas quero que saiba de uma coisa. Enquanto eu estiver aqui, você não vai estar sozinha. Mônica piscou. Apenas 1 segundo. Mas Ana Paula notou. As primeiras semanas foram pura rotina. Ana Paula ajudava Mônica a tomar banho, a se vestir, a comer. Não falava demais, apenas o necessário, mas sempre com uma voz que transmitia algo estranho, calma. E toda noite, depois que todos dormiam, Ana Paula ficava 30 minutos extras, sem cobrar, apenas observando. Observava como respondia o braço direito de Mônica quando mudava de posição. Observava se havia algum reflexo involuntário, alguma contração mínima. E um dia, enquanto ajudava Mônica a se deitar, Ana Paula viu algo. O dedo indicador da mão direita se moveu, apenas 1 milímetro, mas se moveu. Ana Paula não disse nada, mas naquela noite, em seu quarto, tirou um caderno azul da sua maleta e escreveu: Dia 1, Mônica não sabe que fui fisioterapeuta, mas seus músculos vão lembrar antes que sua mente. Na manhã seguinte, Ana Paula chegou 1 hora mais cedo. 5 da manhã. A casa estava em silêncio. Todos dormiam. Entrou no quarto de Mônica com cuidado. A acordou suavemente. Mônica, preciso que confie em mim. Mônica a olhou confusa. Só 1 hora. Todos os dias. Ninguém precisa saber. Só você e eu. E sem esperar resposta, Ana Paula começou. Exercícios passivos. Movimentos suaves do braço direito, flexões mínimas da rodila, rotações do tornozelo. Mônica não entendia o que estava acontecendo, mas também não resistiu. Porque pela primeira vez em 2 anos, alguém a estava tocando como se seu corpo ainda tivesse futuro. Ana Paula trabalhava em silêncio, com mãos firmes, mas delicadas, como se cada movimento fosse uma conversa que só o corpo podia entender. 5:30 da manhã. Ana Paula terminava. Ajudava Mônica a voltar para a cama, e ninguém nunca soube que essa hora tinha existido. Assim se passaram as semanas. Cláudia estava ocupada demais para notar algo. Ricardo chegava tarde demais para ver as mudanças, mas as mudanças estavam acontecendo. Mônica começou a acordar mais cedo. Às 6 da manhã, já estava de olhos abertos, fitando a porta, como se esperasse alguém. Começou a esboçar sorrisos. Pequenos sorrisos quando Ana Paula entrava no quarto. Nada grandioso, mas o suficiente. E um dia, após 6 semanas, Mônica falou: Ana Paula, obrigada. Ana Paula parou, a fitou e sorriu. Não me agradeça ainda. Ainda temos um longo caminho pela frente. Na 8ª semana, Cláudia começou a notar que algo estava diferente. Mônica estava mais desperta, mais presente, comia melhor. Já não passava o dia todo olhando pela janela com aquela expressão vazia. Cláudia pensou que talvez fosse o tempo, que Mônica finalmente estivesse aceitando sua nova realidade. Mas havia algo mais. Algo que ela não conseguia identificar. Num sábado pela manhã, Cláudia decidiu revisar as câmeras de segurança da casa.
Não por desconfiança, apenas por rotina. Revisou as gravações da semana anterior e então viu, 5 da manhã, Ana Paula entrando no quarto de Mônica. Cláudia franziu a testa. O que fazia uma faxineira às 5 da manhã no quarto da sua cunhada? Avançou o vídeo. Viu Ana Paula ajudando Mônica a se sentar. Viu movimentos estranhos, exercícios, técnicas que não pareciam parte das tarefas normais de uma empregada. Cláudia sentiu um aperto no estômago. Não era raiva, era curiosidade. Continuou revisando os vídeos, dia após dia. Sempre a mesma coisa. 5 da manhã, 1 hora de exercícios e depois nada, como se nunca tivesse acontecido. Ana Paula não cobrava essa hora extra, não havia mencionado nunca, não havia pedido permissão, simplesmente fazia. Cláudia fechou o notebook, ficou sentada em seu escritório, pensando. Por que alguém faria isso? Por que alguém chegaria 1 hora mais cedo, sem cobrar, para fazer algo que ninguém pediu? E por que ela, com todo o seu dinheiro e poder, nunca havia pensado em fazer algo assim? 1 semana depois, Cláudia estava numa reunião com investidores quando recebeu uma mensagem de Ricardo. Mônica está diferente, não sei o que é, mas juro que está diferente. Cláudia leu a mensagem 3 vezes, e pela primeira vez em meses. Saiu de uma reunião antes do tempo. Chegou em casa às 3 da tarde. Normalmente, chegava às 9 da noite. A casa estava em silêncio. Subiu as escadas devagar. Aproximou-se do quarto de Mônica. A porta estava entreaberta. E então, ouviu algo que não escutava há 2 anos, a risada da sua irmã. Cláudia empurrou a porta um pouco mais e viu Ana Paula sentada junto a Mônica, mostrando fotos no seu celular, fotos das suas filhas. Mônica sorria, um sorriso real. Cláudia ficou ali, no corredor, olhando, sentiu algo que não esperava sentir, vergonha, porque uma faxineira estava fazendo o que ela, a irmã, nunca teve tempo de fazer, estar presente. Naquela noite, Cláudia não conseguiu dormir. Pensou nos últimos 2 anos, em todas as contas que havia pago, em todos os médicos que havia contratado, em todo o dinheiro que havia gasto, e percebeu que nunca havia perguntado a Mônica como ela se sentia de verdade. Porque o dinheiro pode pagar tratamentos, mas não pode pagar presença. Se você já sentiu que fez tudo o que podia por alguém, mas ainda assim algo faltava, fique comigo, porque o que está por vir vai mudar sua forma de ver o amor. Na manhã seguinte, Cláudia fez algo que não fazia há anos. Cancelou todas as suas reuniões do dia. Ficou em casa, às 5h15 da manhã. Desceu as escadas em silêncio. Escondeu-se no corredor, perto do quarto de Mônica, e esperou. 5h30 em ponto. A porta principal se abriu. Ana Paula entrou com seu uniforme azul, suas luvas amarelas, subiu as escadas, entrou no quarto de Mônica. Cláudia aproximou-se devagar, ficou junto à porta e espiou pela fresta. Ana Paula estava ajudando Mônica a se sentar na beira da cama, com movimentos experientes, profissionais. Bom dia, minha flor. Pronta para trabalhar? Mônica assentiu. Havia algo nos seus olhos. Algo que Cláudia não via há anos. Esperança. Ana Paula começou com exercícios passivos. Flexionava o braço direito de Mônica. Devagar, com precisão. 1, 2, 3, respira. 4, 5. Depois passou para a perna. Levantou a perna direita de Mônica. Dobrou no joelho, estendeu. Cláudia observava em silêncio. E então entendeu. Ana Paula não era apenas uma empregada, era uma terapeuta. Mas por que não havia dito? Vamos tentar algo novo hoje, disse Ana Paula. Sacou 2 cadeiras velhas do armário, colocou-as uma frente à outra, separadas por 1 metro, tomou um cabo de vassoura, amarrou-o entre as 2 cadeiras com fita adesiva, barras paralelas improvisadas.
Cláudia sentiu que seu coração batia mais forte. Mônica, hoje você vai se levantar. Os olhos de Mônica se encheram de medo. Eu não consigo. Sim, você consegue. Eu não vou te soltar. Ana Paula ajudou Mônica a levantar da cama. Sustentou-a com força. Passo a passo, a levou até as barras improvisadas. Segure aqui com as duas mãos. Mônica pôs sua mão esquerda na barra. Ana Paula colocou sua mão direita também. Agora, vamos tentar que sua perna direita lembre como se sente ficar de pé. Ana Paula a segurava pela cintura, com firmeza, com segurança. 1, 2, 3, acima. Mônica tremeu. Seu corpo lutava contra si mesmo, mas se pôs de pé. Pela primeira vez em 2 anos, Mônica Sampaio estava de pé. Lágrimas corriam pelo seu rosto. Ana Paula também estava chorando. Você está conseguindo, minha flor. Cláudia, no corredor, tapou a boca com as mãos. As lágrimas caíam sem controle, porque estava vendo algo que nenhum médico havia dito que fosse possível. Mônica durou de pé 30 segundos, e então suas pernas cederam. Ana Paula a sustentou. A levou de volta para a cama. Você conseguiu. 30 segundos. Amanhã serão 40. Cláudia afastou-se do quarto antes que a vissem. Desceu as escadas, sentou-se na sala e chorou. Chorou por todo o tempo perdido, por todas as vezes que não esteve presente, por todos os momentos que deixou passar. E chorou porque uma mulher que ganhava um salário mínimo estava dando algo que ela, com toda a sua fortuna, nunca havia dado: fé. Quando Ana Paula desceu às 7 da manhã, Cláudia estava esperando-a na cozinha. Ana Paula se surpreendeu. Dona Cláudia não sabia que estava acordada. Cláudia a olhou, seus olhos ainda vermelhos. Quanto tempo você está fazendo isso? Ana Paula engoliu em seco. Fazendo o quê, Dona Cláudia? A fisioterapia, os exercícios, as barras. O silêncio invadiu a cozinha. Ana Paula baixou o olhar. 6 meses. Cláudia sentiu um nó na garganta. Por que não me disse? Ana Paula respirou fundo. Porque eu tinha medo que ela me demitisse. Eu não tenho licença ativa. Perdi minha certificação há 4 anos. Mas quando vi Mônica, eu soube que ainda podia ajudá-la. Então decidi fazer isso em segredo, sem cobrar nada. Porque eu não faço isso por dinheiro, senhora. Eu faço porque sei o que é perder a esperança. E sei o que é quando alguém te devolve essa esperança. Cláudia se levantou, se aproximou de Ana Paula e a abraçou. Ana Paula ficou imóvel. Não sabia o que fazer. Obrigada. Obrigada por fazer o que eu não soube fazer. Se esta história está mexendo com você, se você sente que há pessoas invisíveis fazendo o que muitos com recursos não fazem, deixe um super obrigado. Não é por mim. É para que histórias como esta cheguem a mais gente. Porque o mundo precisa saber que os milagres existem e que usam luvas amarelas. Cláudia ligou para Ricardo naquela mesma manhã. Você tem que vir para casa, agora. Ricardo chegou 30 minutos depois, assustado. O que aconteceu? Mônica está bem? Mônica está melhor que bem. Venha, subiram para o quarto. Mônica estava acordada, sorrindo. Ricardo a olhou estranhado. Você está diferente? Cláudia sorriu. Ana Paula, mostre a ele. Ana Paula ajudou Mônica a se levantar. Levou-a até as barras improvisadas. Ricardo franziu a testa. O que é isso? Olhe. Ana Paula segurou Mônica. Contou até 3. E Mônica se levantou. Ricardo ficou congelado. Sua esposa, de pé, pela primeira vez em 2 anos. Ele levou as mãos ao rosto e começou a chorar como uma criança. Mônica, você está de pé. Mônica sorriu entre lágrimas. Ana Paula está me ensinando a andar de novo. Ricardo caiu de joelhos. Não podia acreditar no que estava vendo. Cláudia pôs a mão no ombro de Ana Paula. A partir de hoje,
Você não é mais empregada doméstica. Você é a terapeuta oficial de Mônica. Vamos renovar sua licença e vou te pagar o que você realmente merece. Ana Paula balançou a cabeça. Eu não faço isso por dinheiro, senhora. Eu sei, mas eu vou te pagar, porque o que você fez não tem preço. Naquela tarde, Cláudia fez algo mais. Ligou para 3 fisioterapeutas profissionais. Mostrou a eles o caderno azul de Ana Paula. 180 páginas de documentação, cada exercício, cada progresso, cada milímetro ganho. Um dos fisioterapeutas leu o caderno em silêncio. Depois olhou para Ana Paula. Isto é trabalho de nível hospitalar. Quem te ensinou? Ana Paula sorriu. 15 anos trabalhando em reabilitação antes que a vida me quebrasse. O fisioterapeuta assentiu. Pois a vida te devolveu ao lugar correto. Mas deixe eu te contar algo que ninguém sabia. Algo que nem mesmo Cláudia descobriu até semanas depois. A história real de por que Ana Paula fazia tudo isso. Voltemos ao primeiro dia que Ana Paula entrou naquele quarto. Quando Ana Paula viu Mônica pela primeira vez, imediatamente soube que tipo de lesão ela tinha. Os anos de experiência lhe haviam ensinado a ler um corpo como outros leem livros. Hemiplégia direita, lesão do hemisfério esquerdo, provavelmente isquêmica. Naquela mesma tarde, quando todos estavam ocupados, Ana Paula entrou no escritório de Cláudia. Buscou entre os documentos médicos de Mônica que estavam arquivados em uma gaveta. Leu os relatórios, as ressonâncias, os informes dos neurologistas e encontrou algo que os médicos haviam passado por alto. Um artigo científico recente, publicado em 2024, falava de casos de recuperação motriz até 3 anos depois do derrame, com terapia intensiva, específica, constante. Os médicos de Mônica seguiam protocolos antigos que diziam que depois de 12 meses a janela se fechava. Mas a ciência havia avançado e Ana Paula sabia disso. Guardou o artigo. Não disse nada a ninguém, porque sabia que se mencionasse que era fisioterapeuta sem licença, a despediriam imediatamente. Mas também sabia que se não fizesse nada, Mônica passaria o resto de sua vida naquela cadeira, esperando um milagre que nunca chegaria. Naquela noite, Ana Paula tomou uma decisão. Iria romper todas as regras, iria arriscar seu trabalho, iria fazer terapia em segredo, sem permissão, sem cobrar, porque, às vezes, o correto não é o legal, é o humano. Os primeiros dias foram avaliação pura. Ana Paula precisava entender exatamente quais músculos respondiam, quais estavam completamente dormidos, quais tinham, ao menos, um destelo de memória motriz. Cada manhã, às 5, repetia a mesma rotina. Exercícios passivos, estiramentos, estimulação neuromuscular com suas próprias mãos e documentava tudo no caderno azul. Dia 7, flexão de cotovelo direito, resposta mínima, 2 milímetros de movimento involuntário. Dia 12, rotação de pulso, resistência muscular diminuindo. Dia 23, dedo indicador moveu 1 milímetro completo ao estimular nervo mediano. Ana Paula sabia que estava funcionando, mas precisava de mais tempo, mais intensidade. Então começou a chegar ainda mais cedo, 4:30 da manhã, 90 minutos de terapia, todos os dias, sem faltar um só. E Mônica começou a acreditar. A princípio, Mônica pensava que Ana Paula só era amável, que os exercícios eram parte da rotina normal de cuidado. Mas na semana 5, Ana Paula lhe disse a verdade. Mônica, eu fui fisioterapeuta durante 15 anos e sei que os médicos te disseram que já não há esperança, mas eles estão errados. Mônica a olhou com olhos cheios de medo e desejo ao mesmo tempo. Você realmente acredita que posso voltar a andar? Ana Paula segurou sua mão. Eu não vou te mentir. Não sei se você vai andar como antes, mas sei que seu corpo tem mais potencial do que todos acreditam. E vou demonstrar isso, dia a dia,
milímetro a milímetro, e desde esse dia, Mônica deixou de ser uma paciente passiva. Se converteu em uma lutadora ativa. Cada manhã, esperava Ana Paula com determinação. O que vamos trabalhar hoje? Hoje vamos tentar que seu joelho dobre 5 graus mais. E o tentavam, uma e outra vez. Havia dias em que Mônica chorava de frustração, porque seu corpo não respondia como ela queria. Ana Paula nunca a deixou se render. A dor significa que você está viva. A frustração significa que você se importa. E enquanto seguir sentindo, vamos seguir avançando. Na semana 12, Mônica conseguiu dobrar seu joelho direito 10 graus, sem ajuda. Ana Paula anotou no caderno com lágrimas nos olhos. Dia 84. Primeira flexão de joelho voluntária. 10 graus. Mônica o fez sozinha. Mas Ana Paula sabia que precisavam dar o seguinte passo. Literalmente, precisava que Mônica se levantasse. E para isso, precisava de barras paralelas. As barras profissionais custavam mais de 30 mil reais. Ana Paula ganhava 8 mil por mês. Então improvisou. Uma noite, depois que todos dormiram, Ana Paula desceu ao depósito. Procurou entre as coisas velhas. Ela encontrou 2 cadeiras de madeira antigas que ninguém usava. Encontrou um cabo de vassoura, fita adesiva reforçada. Trabalhou durante 2 horas. Mediu distâncias, calculou alturas, testou a resistência e construiu as barras paralelas mais humildes do mundo. 2 cadeiras, um cabo de vassoura, fita adesiva. Mas funcionavam. Escondeu-as debaixo da cama de Mônica, onde ninguém as veria. E na manhã seguinte, as usou pela primeira vez. Esse foi o dia em que Cláudia as viu nas câmeras. O dia em que tudo mudou. Agora, pense nisso. Se você fosse Ana Paula, o que teria feito se soubesse que tem o conhecimento para ajudar alguém, mas não a permissão legal? Se soubesse que poderia perder o emprego, teria arriscado tudo? Ou teria olhado para o outro lado? Não minta para mim, porque essa resposta diz mais sobre você do que imagina. Depois que Cláudia descobriu tudo, as coisas mudaram rápido. Cláudia não só renovou a licença de Ana Paula, contratou advogados para acelerar o processo, pagou os cursos de atualização, comprou equipamento profissional de fisioterapia, barras paralelas reais, bandas elásticas de resistência, bolas terapêuticas, equipamentos de eletroestimulação. O quarto de Mônica se tornou uma sala de reabilitação completa. Mas Ana Paula guardou as barras improvisadas, as 2 cadeiras, o cabo de vassoura, a fita adesiva. Guardou-as debaixo da cama, como um recordatório de que os milagres não precisam de dinheiro, só precisam de mãos que acreditem. Ricardo começou a chegar mais cedo em casa. Cláudia começou a cancelar reuniões para estar presente nas sessões de terapia. E, juntos, viram como Mônica fazia o impossível. 30 segundos de pé, depois 40, depois 1 minuto, depois 2. E então, numa terça-feira de julho, 6 meses depois que Ana Paula começou a terapia secreta, aconteceu algo que ninguém esperava. Mônica levantou a perna direita, 2 centímetros do chão, e a moveu para frente. Um passo, o primeiro passo em 2 anos. Ana Paula gritou, Cláudia gritou. Ricardo, que estava vendo por videochamada do seu escritório, começou a chorar tão forte que seus colegas pensaram que alguém tinha morrido. Mas era o contrário. Alguém estava voltando a viver. Mônica deu esse passo, e depois outro, e depois parou, tremendo, agotada, caiu nos braços de Ana Paula. Eu consegui. Você conseguiu, minha rainha, e isso é só o começo. Cláudia, que estava gravando tudo com seu telefone, olhou o vídeo aquela noite. Viu uma e outra vez. E cada vez que via, chorava. Porque durante 2 anos havia pago milhões de reais em tratamentos médicos que não funcionaram.
e uma empregada doméstica, com 2 cadeiras e um cabo de vassoura, havia conseguido o que nenhum hospital pôde. Naquela noite, Cláudia escreveu algo em seu diário pessoal. Hoje aprendi que o dinheiro pode comprar medicina, mas não pode comprar milagres. Os milagres vêm de pessoas que amam sem esperar nada em troca. Os meses seguintes foram intensos. Ana Paula trabalhava com Mônica 3 horas por dia, já não em segredo. Agora com o apoio completo da família. Um passo se converteu em 5, 5 se converteram em 20, 20 se converteram em 100. Mônica caminhava com a ajuda de um andador, devagar, com esforço, mas caminhava. E cada passo era uma vitória contra um diagnóstico que disse que nunca mais. Ana Paula também mudou. Seu salário triplicou, mas seguia chegando às 5 da manhã, porque nunca fez isso por dinheiro. Suas 2 filhas receberam bolsas completas para a universidade, cortesia de Cláudia. Quando Ana Paula soube, ajoelhou-se frente a Cláudia e chorou. Não tinha que fazer isso, senhora. Cláudia a ajudou a levantar. Você não tinha que salvar minha irmã, mas fez. Agora deixe-me fazer o que devia ter feito desde o princípio, valorizar as pessoas certas. Mas havia algo mais que Cláudia queria fazer. Um dia, chamou Ana Paula ao seu escritório. Tenho uma proposta. Quero que pense bem antes de responder. Ana Paula se sentou, nervosa. Quero criar um programa de reabilitação domiciliar para pessoas que, como Mônica, foram abandonadas pelo sistema médico. Pessoas a quem disseram que já não há esperança. Ana Paula escutava em silêncio. E quero que você o dirija, não como empregada, como diretora, com uma equipe de fisioterapeutas, com recursos, com tudo o necessário para fazer o que fez com Mônica, mas em grande escala. Ana Paula ficou sem palavras. Eu não sei se posso. Cláudia sorriu. Há 6 meses também não sabia se Mônica poderia caminhar. E olhe para ela agora. Ana Paula aceitou. E assim nasceu o programa Segundo Passo. Uma equipe de 20 fisioterapeutas. Todos treinados por Ana Paula. Todos dedicados a trabalhar com pacientes de derrame que haviam recebido alta sem esperança de recuperação. O programa era gratuito, financiado completamente por Cláudia. No primeiro ano, trataram 50 pacientes. 42 deles recuperaram algum grau de mobilidade. 20 voltaram a caminhar. Os médicos chamavam Ana Paula para entender o que estava fazendo diferente. Ela só sorria. Não faço nada que não ensinem nas escolas de fisioterapia. Só o faço com algo que não se pode ensinar. Amor obstinado. Mas há um momento nesta história que ninguém esqueceu. Um momento que mudou tudo para sempre. O momento em que Mônica deu o passo que ninguém acreditava ser possível. Deixe-me levá-lo a esse dia exato, porque o que aconteceu não foi um milagre limpo. Foi doloroso, foi real, foi humano. Era uma terça-feira, 6 meses e 17 dias depois que Ana Paula começou a terapia secreta. Mônica havia estado trabalhando durante semanas em um objetivo específico: dar um passo completo, sem ajuda, só com as barras para equilíbrio. Havia tentado 147 vezes nas últimas 3 semanas. 147 vezes sua perna havia se negado a obedecer completamente. Naquela manhã, Ana Paula chegou como sempre, 5 da manhã, com seu uniforme azul, suas luvas amarelas. Mas havia algo diferente no ar. Mônica estava acordada, esperando-a, com um olhar que Ana Paula conhecia bem, determinação absoluta. Hoje é o dia, disse Mônica. Ana Paula sorriu. Então vamos fazer isso. Cláudia, que agora sempre estava presente nas sessões matutinas, estava sentada em uma esquina do quarto, em silêncio, observando. Ricardo havia se conectado por videochamada do seu escritório, como todas as manhãs. Ana Paula ajudou Mônica a se levantar entre as barras.
Mônica agarrou as barras com ambas as mãos. Sua mão esquerda com força. Sua mão direita com toda a pouca força que havia recuperado. "Respira", disse Ana Paula. "Seu corpo sabe o que fazer. Só tem que confiar." Mônica fechou os olhos, respirou fundo e então ela levantou a perna direita 2 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros do chão. O quarto estava em completo silêncio. Ninguém respirava. Mônica moveu a perna para frente, tremendo, lutando contra cada nervo danificado, contra cada músculo que havia esquecido como funcionar, e a abaixou. Um passo completo, 20 centímetros para frente. Cláudia se pôs de pé, suas mãos cobrindo a boca, lágrimas correndo pelo rosto. Ricardo, na videochamada, gritou, um grito de alegria tão forte que seus colegas de escritório entraram correndo para ver o que estava acontecendo. Ana Paula se ajoelhou na frente de Mônica, chorando. Você conseguiu, minha rainha." Mônica não conseguia falar, só chorava. Seu corpo tremia de esforço, mas então fez algo que ninguém esperava. "Eu vou dar outro." Ana Paula a olhou. "Mônica, você já conseguiu. Pode descansar." Mônica balançou a cabeça negativamente. 2 anos esperei por este momento. Não vou parar em um. E levantou a perna outra vez. Segundo passo, 15 centímetros. Terceiro passo, 10 centímetros. Quarto passo, 8 centímetros. E no quinto passo, suas pernas não aguentaram mais. Ela desabou. Ana Paula a amparou. A segurou em seus braços. Mônica chorava, mas estava sorrindo. 5, dei 5. E Ana Paula, segurando-a, chorava com ela. Cláudia correu até elas, se ajoelhou, as abraçou, as 3, no chão, chorando, abraçadas. Ricardo, da videochamada, só repetia uma e outra vez: "Eu a amo, eu a amo, eu a amo tanto." Aquele vídeo se tornou o tesouro mais precioso daquela família. 34 segundos de gravação. Mônica dando 5 passos, caindo, sendo amparada por Ana Paula. Cláudia se juntando ao abraço. Cláudia mandou emoldurar, colocou no seu escritório e cada vez que tinha uma reunião difícil, olhava para ele e recordava que o impossível só é impossível até que alguém decida acreditar. Se você pausou este vídeo aqui, eu te entendo, porque há histórias que não são para escutar de fundo, são para sentir. E se isso te emocionou, ainda que um pouco, me deixe um super obrigado, porque estas histórias precisam ser contadas, e você faz parte de que cheguem a quem precisa escutar. Os dias seguintes foram uma montanha russa. Mônica estava eufórica. Queria caminhar o dia inteiro. Queria recuperar todo o tempo perdido de uma vez. Mas Ana Paula sabia que o corpo tem limites. "Minha rainha, temos que ir devagar. Seu corpo está aprendendo algo que esqueceu durante 2 anos. Não podemos forçar." Mônica, pela primeira vez, se irritou. "Eu levo 2 anos sem caminhar. Não quero ir devagar." Ana Paula se sentou na frente dela, pegou em suas mãos. "Escute bem. 5 passos hoje, 10 passos amanhã, 100 passos em 1 mês. Mas se você se apressar, pode se machucar e voltar a 0. Confie em mim, como tem confiado até agora." Mônica respirou fundo e assentiu. "Está bem, no seu ritmo." E assim foi, dia após dia. Mônica adicionava passos, adicionava metros, adicionava força. 1 semana depois do primeiro passo, caminhou 20 passos seguidos. 2 semanas depois, caminhou com andador até a cozinha. 30 metros. 1 mês depois, desceu as escadas, com ajuda, mas as desceu. E cada logro era documentado por Ana Paula em um novo caderno. O caderno vermelho. Dia 202, 20 passos sem ajuda. Dia 215, desceu escadas com andador, 12 degraus, chorou de alegria. Dia 230,
Caminhou até o jardim. 70 metros. Sentou-se na grama. Disse que havia esquecido como se sentia o sol na pele. Mas nem tudo era progresso linear. Houve dias ruins. Dias em que o corpo de Mônica não respondia. Dias em que a frustração era mais forte que a esperança. Um dia, Mônica não conseguiu dar nenhum só passo. Sua perna simplesmente não respondia. Chorou durante 1 hora. Estou retrocedendo. Estou perdendo. Ana Paula a abraçou. Não está retrocedendo. Seu corpo está cansado. Descanse hoje. Amanhã voltamos. Mas Mônica não queria descansar. Queria seguir, queria forçar. E Ana Paula teve que ser firme. Não, hoje descansamos. Confia em mim. Mônica obedeceu, a contragosto. E no dia seguinte, conseguiu dar 30 passos. Ana Paula tinha razão, disse Mônica. Eu sempre tenho razão, respondeu Ana Paula com um sorriso. E ambas riram. Cláudia observava tudo isso de perto. E algo nela estava mudando. Durante anos, havia sido a mulher que solucionava problemas com dinheiro, contratar, pagar, delegar, mas agora estava vendo algo que o dinheiro nunca pôde comprar: presença, paciência, amor sem pressa. Uma noite, Cláudia perguntou a Ana Paula: como você faz? Como você tem tanta paciência? Ana Paula sorriu: porque eu também já estive quebrada, Cláudia, e alguém teve paciência comigo. Agora só estou devolvendo o que me deram. Quem? Perguntou Cláudia. Ana Paula olhou pela janela. Minha filha mais velha. Quando me divorciei, caí em uma depressão tão profunda que não conseguia nem levantar da cama. Minha filha, que tinha 14 anos, cuidou de mim, me dava de comer, me obrigava a tomar banho, me dizia todos os dias: mãe, eu sei que agora você não consegue, mas eu vou estar aqui até que você possa outra vez. Os olhos de Cláudia se encheram de lágrimas. Ela me salvou. E quando a vi cuidar de mim com tanto amor, sem me julgar, sem me apressar, aprendi o que realmente significa amar alguém. Não é arrumar, é acompanhar. Cláudia abraçou Ana Paula. Obrigada por me ensinar isso. 3 meses depois do primeiro passo, Mônica caminhou 100 metros, com bengala, mas sem ajuda de ninguém. Caminhou desde seu quarto até o jardim. Sentou-se no banco onde costumava sentar antes do derrame e chorou. Mas desta vez, não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de vitória. Cláudia sentou-se junto a ela. Como você está se sentindo? Mônica sorriu entre lágrimas, como se voltasse a ser humana. Cláudia pegou em sua mão. Você nunca deixou de ser. Só precisava de alguém que te lembrasse. Naquela tarde, Mônica fez algo que não fazia em 2 anos. Pegou um lápis e desenhou. Não era um projeto arquitetônico completo, só um esboço. Uma casa pequena, com rampas, com portas largas. Pensada para pessoas em cadeiras de rodas. Ana Paula viu o desenho e sorriu. O que é isso? Mônica a olhou. Meu próximo projeto. Vou desenhar casas acessíveis para pessoas como eu, que não podemos caminhar como antes, mas que merecemos viver com dignidade. Ana Paula sentiu que o coração ia sair pela boca. Isso é lindo, minha rainha. E Mônica sorriu. Vou chamar de Projeto Ana Paula. Ana Paula balançou a cabeça. Não, chame de Projeto Segundo Passo, porque todos merecemos 4 meses depois do primeiro passo. Ricardo chegou em casa mais cedo que nunca. Trazia algo nas mãos. Uma caixa, envolta em papel dourado. Mônica o olhou extraída. O que é isso? Abra. Mônica abriu a caixa e lá dentro havia um par de tênis, azuis, seus favoritos, os mesmos que ela usava quando corria maratonas. Ricardo se ajoelhou na frente dela. Eu sei que agora você não pode correr e talvez nunca mais volte a correr como antes, mas eu quero que você tenha estes como um lembrete de que a mulher que conquistou 42 quilômetros ainda está aqui, e se ela conseguiu isso, consegue qualquer coisa.
Mônica chorou. Abraçou Ricardo. Eu te amo. Obrigada por nunca deixar de acreditar. E Ricardo, chorando também, respondeu: eu nunca poderia. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Naquela noite, Mônica colocou os tênis ao lado de sua cama. E a cada manhã, antes de começar a terapia com Ana Paula, ela os olhava e se recordava. Se eu dei 5 passos, depois que me disseram que nunca mais, então eu posso com o que vier. 6 meses depois do primeiro passo, aconteceu algo que ninguém esperava. Mônica caminhou 200 metros, sem bengala, apenas com Ana Paula caminhando ao seu lado. Foi lento, foi instável, mas ela conseguiu. E quando chegou ao final, se virou para Ana Paula. Eu quero tentar algo. O que, minha querida? Eu quero correr. Ana Paula a olhou séria. Mônica, seu corpo não está pronto para isso. Eu sei, mas eu só quero tentar. Só um passo, em velocidade de trote. Ana Paula hesitou, mas viu a determinação nos olhos de Mônica. E se eu sentir que você vai cair, eu te seguro. Combinado? Mônica se preparou, respirou fundo e deu um passo rápido, mais rápido que caminhar. Não era exatamente correr, mas era mais que caminhar. Sua perna direita respondeu, instável, mas respondeu. E Mônica riu como uma criança. Ana Paula a segurou antes que ela pudesse cair. Você conseguiu. Deu um passo de trote. Mônica, entre risos e lágrimas, disse: eu vou voltar a correr. Não sei quando, mas eu vou. E Ana Paula, assegurando, respondeu: eu sei, porque se tem algo que eu aprendi com você, é que quando você decide algo, não há nada que te detenha. Naquela noite, Cláudia escreveu em seu diário: hoje eu vi minha irmã correr pela primeira vez em 2 anos. Bem, não exatamente correr, mas foi um passo mais rápido que caminhar. E para ela, foi como voltar a conquistar o mundo. E eu chorei. Chorei porque me dei conta de que nos últimos 6 meses, vendo Ana Paula e Mônica trabalharem juntas, eu aprendi mais sobre o amor do que em toda a minha vida. O amor não é pagar as contas. É estar presente. É acreditar quando ninguém mais acredita. É segurar quando tudo estremece. Agora, deixe-me te perguntar algo. E eu quero que você responda com honestidade. Se você não sentiu arrepios em algum momento desta história, se não se fez um nó na sua garganta, então talvez você não entenda o que significa ver alguém se levantar, quando todos disseram que já não podia. E isso diz mais de você do que você imagina. 7 meses depois do primeiro passo, Mônica fez algo que deixou todos sem palavras. Caminhou 500 metros, sozinha, sem ajuda, sem bengala, do seu quarto até a entrada da casa. Cláudia, Ricardo e Ana Paula a seguiam a 3 metros de distância, sem dizer nada, apenas observando. Mônica caminhava devagar, concentrada, com cada passo calculado. E quando chegou à porta principal, se virou. Estou pronta. Pronta para quê? Perguntou Cláudia. Para viver outra vez. E naquele momento, Cláudia entendeu algo. Durante 2 anos, havia visto Mônica como alguém que precisava ser salva. Mas a verdade é que Mônica se salvou a si mesma. Ana Paula só lhe deu as ferramentas. A família só lhe deu o apoio. Mas a que decidiu se levantar, a que lutou cada manhã às 5, a que chorou 147 vezes e voltou a tentar na tentativa 148, foi Mônica. Cláudia se aproximou de sua irmã, a abraçou. Eu estou tão orgulhosa de você. E Mônica, entre lágrimas, respondeu: eu também. Pela primeira vez em 2 anos, estou orgulhosa de mim mesma, 8 meses depois do primeiro passo. Mônica fez algo que fechou um círculo. Voltou ao hospital, onde lhe haviam dito que nunca mais caminharia. Mas desta vez, não em cadeira de roda,
Entrou caminhando, com uma bengala, devagar, mas caminhando. Ana Paula ia ao seu lado. Cláudia e Ricardo a seguiam de perto. Mônica pediu para falar com o neurologista que a havia atendido 2 anos atrás. O Dr. Ramírez. O doutor saiu de seu consultório e ficou congelado quando a viu. Mônica, você está caminhando. Mônica sorriu. Estou, doutor. O Dr. Ramírez se aproximou, revisou sua marcha, seu equilíbrio, sua coordenação, e então a olhou nos olhos. Isto é, não tenho palavras. Os estudos diziam que a janela terapêutica estava fechada. O que aconteceu? Mônica apontou para Ana Paula. Aconteceu... Ana Paula Moraes, minha fisioterapeuta... Bem, antes era minha empregada doméstica, mas acontece que tinha 15 anos de experiência em reabilitação e decidiu arriscar seu trabalho para me dar terapia em segredo durante 6 meses. O Dr. Ramírez olhou para Ana Paula. Você fez isto. Ana Paula assentiu. Com todo o respeito, doutor. Os protocolos antigos dizem que a janela se fecha em 12 meses. Mas a ciência de 2024 demonstra que com terapia intensiva se pode recuperar mobilidade até 3 anos depois do derrame. Só que ninguém está aplicando essa ciência, porque é cara e requer tempo e dedicação. E eu tinha as 3 coisas. O Dr. Ramírez estendeu a mão. Eu não sei se o que você fez foi ortodoxo, mas funcionou. E como médico, eu só posso dizer obrigado, porque você acaba de me ensinar algo que eu havia esquecido. Que a medicina não é só ciência, também é fé. Ana Paula apertou sua mão. E amor, doutor, sobretudo, amor. Naquela tarde, o Dr. Ramírez chamou Ana Paula ao seu escritório. Lhe fez uma proposta. Eu quero que trabalhe conosco, no departamento de reabilitação, não como empregada, como consultora, para ensinar à nossa equipe o que você fez com Mônica. Ana Paula sorriu. Eu já tenho um trabalho, doutor. Dirijo o programa Segundo Passo. Eu sei. E não lhe peço que o deixe. Só que venha uma vez ao mês, para capacitar nossos terapeutas, porque se você conseguiu isto com 2 cadeiras e um cabo de vassoura, imagine o que poderíamos conseguir com recursos hospitalares e seu método. Ana Paula aceitou. E assim, o programa Segundo Passo se expandiu a 5 hospitais. 9 meses depois do primeiro passo, Mônica terminou seu primeiro projeto arquitetônico pós-derrame. Uma casa completamente acessível, desenhada para pessoas com mobilidade reduzida, mas sem se sentir como um hospital. Era linda, funcional, digna. Apresentou-a em uma conferência de arquitetos. E quando subiu ao palco, caminhando com bengala, toda a sala se pôs de pé, porque todos sabiam sua história. Meu nome é Mônica Sampaio. Há 2 anos, sofri um derrame que me deixou paralisada do lado direito. Os médicos disseram que nunca mais caminharia, e durante muito tempo, eu acreditei neles. Fez uma pausa, mas então... uma faxineira chamada Ana Paula Moraes entrou na minha vida e me ensinou que as recuperações inesperadas não vêm de hospitais caros, vêm de mãos que acreditam. Quando ninguém mais acredita, a sala explodiu em aplausos. Mônica continuou. Este projeto se chama Segundo Passo e é minha forma de dizer a cada pessoa que está numa cadeira de rodas neste momento: sua história não terminou. Só está esperando que alguém acredite em você. E se ninguém acredita, acredite você mesmo, porque eu acreditei e estou aqui. Quando a apresentação terminou, Ana Paula estava na primeira fila. Chorando, Mônica desceu do palco, caminhou até ela e a abraçou. Nada disso existiria sem você. Ana Paula balançou a cabeça. Tudo isso existia em você. Eu só te ajudei a relembrar. 1 ano depois do primeiro passo, aconteceu algo que ninguém esperava. Mônica correu. Não foi uma maratona, nem mesmo 1 quilômetro. Foram 100 metros, mas ela correu.
Foi no parque onde costumava treinar antes do derrame. Cláudia, Ricardo e Ana Paula estavam lá, observando. Mônica calçou seus tênis azuis, aqueles que Ricardo lhe havia presenteado. Se alongou, respirou fundo e começou a correr. Sua perna direita respondia, não perfeitamente, mas respondia. 50 metros, 70 metros, 90 metros. E no metro 100, ela parou, levantou os braços para o céu e gritou, um grito de vitória, de liberdade, de vida. Ana Paula correu em direção a ela, a abraçou. Você conseguiu, minha rainha, você conseguiu. E Mônica, entre lágrimas e risos, disse algo que ninguém esqueceria. Há um ano, dar um passo era impossível. Hoje corri 100 metros. E se isso não te diz que as recuperações inesperadas existem, eu não sei o que dirá. Cláudia gravou tudo. E naquela noite, publicou o vídeo em suas redes sociais, com uma mensagem simples. Há um ano, minha irmã deu seu primeiro passo depois que os médicos disseram nunca mais. Hoje, correu 100 metros. E tudo graças a uma faxineira que decidiu arriscar tudo para devolver a esperança a ela. Se você acredita nas recuperações inesperadas, compartilhe isto, porque o mundo precisa saber que elas existem e que vêm das mãos mais inesperadas. O vídeo viralizou. 3 milhões de visualizações em uma semana. E com isso, centenas de famílias com casos similares começaram a contactar o programa Segundo Passo. Esta história não deveria existir, porque, num mundo justo, os médicos teriam continuado tentando, os hospitais teriam aplicado a ciência mais recente e ninguém teria que depender de uma faxineira para salvar uma vida. Mas vivemos neste mundo, onde as recuperações inesperadas vêm de mãos imperfeitas, de pessoas sem títulos nas paredes, de amor que não pede permissão. E se esta história te lembrou que vale a pena acreditar, deixe-me um super thanks, porque histórias assim precisam chegar a mais gente. 2 anos depois do primeiro passo, o programa Segundo Passo havia crescido além do imaginável. 200 pacientes atendidos, 120 com recuperação significativa, 50 voltaram a caminhar. Ana Paula dirigia uma equipe de 40 fisioterapeutas, todos treinados em seu método, todos comprometidos com a mesma filosofia. Não desistir nunca. Cláudia havia investido 10 milhões de reais no programa, mas para ela era o melhor investimento de sua vida, porque lhe devolveu algo que nenhum hotel 5 estrelas jamais lhe deu: propósito. Reduziu seu tempo como CEO a 50%. O resto do tempo dedicava ao programa e a estar presente com Mônica. Ricardo voltou a trabalhar em horários normais. As dívidas médicas estavam pagas. Cortesia de Cláudia. E agora tinha tempo para o que realmente importava: estar com sua esposa e Mônica. Mônica voltou a viver. Não exatamente como antes. Sua perna direita nunca recuperou 100% da mobilidade. Caminhava com uma ligeira cocheira, corria com esforço, mas caminhava e corria e desenhava e ensinava e ajudava outras pessoas a acreditar que podiam voltar a se levantar. Um dia, 2 anos depois, Mônica e Ana Paula estavam sentadas no jardim da casa. O mesmo jardim onde Mônica costumava passar horas em sua cadeira de rodas, olhando pela janela sem esperança. Ana Paula, posso te perguntar algo? Claro, minha rainha. Por que você fez isso? De verdade. Por que arriscou seu trabalho, seu tempo, sua energia em alguém que nem sequer conhecia? Ana Paula olhou para o céu. Porque há 4 anos, quando estava no fundo da minha própria escuridão, minha filha me disse algo que nunca esqueci. Ela me disse: mãe, você me ensinou que ajudar as pessoas não é um trabalho, é uma forma de viver. E ainda que agora você esteja quebrada, essa verdade continua viva em você. Só precisa se lembrar dela.
Ana Paula olhou para Mônica. E quando vi você nessa cadeira, com esse olhar vazio, vi a pessoa que eu fui. Alguém que havia esquecido que a vida segue em frente, ainda que tudo doa. E pensei, se alguém me ajudou a relembrar, talvez eu possa fazer o mesmo por ela. Mônica pegou na mão de Ana Paula. Você salvou minha vida. Ana Paula sorriu. Não, te dei as ferramentas. Você se salvou. 3 anos depois do derrame, Mônica fez algo que fechou o ciclo completo. Correu uma corrida de 5 quilômetros. Não ganhou. Chegou na posição 147 de 200 participantes, mas cruzou a meta. Caminhando e correndo, com esforço, com dor, mas a cruzou. E quando o fez, Ana Paula estava esperando por ela com uma medalha caseira, feita de papelão, pintada à mão, com uma mensagem: primeira corrida pós-derrame, você é minha heroína. Mônica a abraçou e ambas choraram. Cláudia e Ricardo também estavam lá. E pela primeira vez em anos se sentiam completos, porque haviam aprendido algo que o dinheiro nunca lhes ensinou: que estar presente vale mais que pagar contas, que acreditar vale mais que contratar especialistas, que amar sem esperar nada em troca é o único milagre real. Naquela noite, Mônica escreveu algo em seu diário. Há 3 anos, pensei que minha vida tinha terminado. Hoje corri 5 quilômetros e aprendi que a vida não termina quando caímos. Termina quando deixamos de tentar nos levantar. Obrigada, Ana Paula, por me ensinar que os anjos existem e que alguns usam luvas amarelas de limpeza. Hoje, 4 anos depois do derrame, Mônica segue caminhando, segue correndo, segue desenhando, dirige seu próprio estúdio de arquitetura acessível, projetou 20 casas, todas para pessoas com deficiência. Ana Paula segue dirigindo o programa Segundo Passo, agora em 12 cidades, com 100 fisioterapeutas e 500 pacientes ao ano. Cláudia segue investindo, não só dinheiro, também tempo, também presença. E Ricardo segue chegando cedo em casa, porque aprendeu que o sucesso não é trabalhar 14 horas. É estar presente nas que importam. As barras paralelas improvisadas, as 2 cadeiras, o cabo de vassoura, a fita adesiva, estão num museu agora, o Museu da Resiliência. Essa ala, Cláudia a criou em homenagem a Mônica e Ana Paula. E cada pessoa que as vê, lê uma placa que diz: milagres não precisam de dinheiro, apenas precisam de mãos que criam. Mas a verdadeira história não está no museu, está em cada paciente que volta a caminhar, em cada família que volta a ter esperança, em cada pessoa que decide não desistir. E está em uma verdade simples que todos deveriam saber: há pessoas invisíveis ao seu redor, pessoas que limpam, que cuidam, que servem, e muitas delas têm dons que nunca verá, porque ninguém lhes pergunta, porque ninguém as olha realmente. Mas se alguma vez você tirar um tempo para vê-las, de conhecê-las, de valorizá-las, talvez descubra que o milagre que estava buscando estava ali o tempo todo, usando luvas amarelas. Agora você tem 2 opções. Pode fechar este vídeo e esquecer que o ouviu. Ou pode lembrar que pequenos gestos salvam vidas, que presença vale mais que dinheiro, que amor obstinado vence impossíveis médicos. E pode se perguntar: qual é a história da minha vida que nunca contei? Quem me ajudou a levantar quando ninguém mais acreditava? E a quem posso ajudar eu agora? Porque se Ana Paula pôde mudar uma vida com 2 cadeiras e um cabo de vassoura, imagine o que você pode fazer com o que tem. A história de Mônica e Ana Paula nos ensina algo que todos precisamos lembrar: que os milagres não são eventos sobrenaturais. São o resultado de amor humano aplicado com constância. Que a medicina é ciência, mas a recuperação é arte. E que, às vezes, a pessoa mais poderosa em uma casa não é a que tem dinheiro, é a que tem fé.
Há anjos. Alguns usam uniformes azuis, levam luvas amarelas, chegam às 5 da manhã e fazem o impossível, sem pedir reconhecimento, sem esperar nada em troca, só porque acreditam. E se alguma vez encontrar um desses anjos, não os deixe ir, porque os milagres não vêm duas vezes. Vêm nas mãos de quem decide acreditar quando ninguém mais o faz.